Olá, galera do segundo ano A, aula de matemática. Vamos lá então, pessoal. Pessoal, estamos estudando a geometria espacial, né? Poliedros. E nós vamos, a partir desta aula, tratar do assunto prisma. Se encontra aí a partir da página 200 do livro de vocês, certo? Coleção Manuel Paiva, Matemática Paiva, okay? A partir da página 200. Então, pessoal, eu não vou acompanhar aqui no livro, certo? Eu não tenho o livro aqui em PDF, certo? E a foto fica um pouco ruim, né? Mas vamos lá então. O que é um prisma? É um sólido geométrico que faz parte dos estudos da geometria espacial. É um poliedro convexo com faces laterais planas, além de bases poligonais congruentes, mesmo tamanho e forma, e paralelas. Ele compõe os estudos da geometria espacial. Então, pessoal, ele é um poliedro convexo, né? Daqui a pouco vamos trazer aqui um desenho, por exemplo. Mas revisando para vocês aí, né, o que é, por exemplo, para você entender a diferença, né, de convexo e não convexo. Vou trazer aqui qualquer não é um poliedro, é um polígono, certo? Por exemplo, aqui eu tenho um polígono e aqui eu tenho um outro polígono. Qual a diferença entre os dois? Ambos os dois têm 5 lados, certo? Vamos supor que cada lado tem a mesma medida, certo? Então, ambos os dois têm 5 lados, beleza. Mas vamos supor, pessoal, que eu coloque aqui um segmento de reta aqui, ó, um segmento AB, e coloque aqui um segmento AB, por exemplo. Ok? Segmento AB em ambos os dois. O que é que nós observamos no primeiro aqui? Ó? Que todo segmento, né, ele fica na parte interna do polígono, certo? Ele não atravessa, digamos assim, para fora, fica interno. Enquanto que no segundo aqui, ó, se a reta tivesse aqui embaixo, beleza, né? Ó, ela ficaria aqui dentro, mas tem essa parte ali em cima, ó, que uma parte, ó, ficaria externa. Então essa parte aqui, ó, ficaria externa. Então esse primeiro aqui ele é convexo e esse segundo aqui é não convexo. Então um poliedro chamado prisma, ele é convexo. Então se tiver um segmento de reta nele internamente, ele vai ser somente interno, certo? Ele não vai ter partes externas, certo? Então, ele vai ter faces laterais planas, quadrados, triângulos, né? Retângulos, ok? E, além disso, né, ele vai ter duas bases, certo? Poligonais congruentes, mesmo tamanho e forma, e paralelas entre si. Ele compõe o estudo da geometria espacial. Então, é importante nós relembrarmos, né, o que é poliedro, né? É uma espécie de superfície, né? Uma superfície formada por polígonos planos. Então, se, por exemplo, eu trazer logo aqui para vocês. Ó. Então, olha, aqui eu tenho vários polígonos. Ó. Por exemplo, esse primeiro aqui, certo? Vamos supor, vou trazer ele para cá. Ó. Trazer ele para cá. Ó, eu tenho aqui um triângulo, por exemplo. Ó. Um triângulo. Um outro triângulo aqui. Esse lado aqui, pessoal, ele é um retângulo. Né? Esse outro lado aqui é um retângulo e o outro lado lá é um retângulo. Então aqui eu tenho um prisma, ó, que é formado por duas bases, né, ó, que são os triângulos, e as laterais, que são retangulares. Né? São 3 retângulos. Então um prisma formado por 2 triângulos e 3 retângulos. Ok? Então, é dentro disso que foi falado, né? Ele é formado por superfície, né, de polígonos planos. Então, 2 triângulos e 3 retângulos, né? Ou quadriláteros. Então, o prisma, pessoal, ele é estudado dentro da geometria espacial, que é a área da matemática que estuda as figuras geométricas com mais de uma dimensão, ou seja, ele é tridimensional, né? Não é mais bidimensional, certo? Como os polígonos são. Por isso que eles são chamados de sólidos geométricos. Entre as principais figuras geométricas espaciais pode-se destacar o tetraedro, dodecaedro, octaedro, icosaedro, pirâmide, cubo e o prisma, certo? Então, pessoal, a nomenclatura dele, ou seja, o nome vai depender da forma da base ou das bases, ok? Por exemplo, se a base é triangular, né, triângulo,
ele vai ser chamado de prisma triangular. Se são quadrados, ó, por exemplo, ó, ele vai chamar-se prisma quadrangular. Se ele é um pentágono, vai chamar-se prisma pentagonal. Então, se ele é um hexágono, vai chamar-se prisma hexagonal. Certo? Então, de acordo com a base, né, a quantidade de lados que tem a base, vai ser dado o nome, ou seja, a nomenclatura do prisma vai depender da quantidade de lados que a base apresenta. 3 lados, triangular. 4 lados, quadrangular. 5 lados, pentagonal. 6 lados, hexagonal. E quais são os elementos de um prisma, pessoal? Um prisma ele é composto pelos seguintes elementos. Ó. Bases, né, que são duas bases. Certo? Não vai ter base de cima, base de baixo, né? As duas são iguais, então vai dependendo da posição que você coloca esse prisma. Certo? Se ele estiver deitado, as bases continuam sendo as mesmas, né? RS, por exemplo, aqui. Então, vamos lá. As bases, né, são as faces congruentes e paralelas. A altura é a menor distância entre as duas bases, ou seja, a distância entre as duas bases. As arestas, pessoal, da base é cada linhazinha dessa aqui que liga, né, os vértices. As arestas laterais, né, são as linhas que ligam uma base à outra, ok? E as faces laterais, né, são os lados, né? São os lados em si, ok? São lados em si. Então, considere a imagem do prisma acima. Então, temos essa imagem aqui desse prisma. Ó. A partir dela, é possível identificar os seguintes elementos. Ó. RS são as bases, ó. O R e o S são as bases. A altura é a distância H, né? A altura, essa distância H, né? De uma base à outra. As arestas das bases, né? As arestas das bases, ó. São os lados AB, né? BC, CD, DE e EA, né? E em cima, né, as mesmas, né? As arestas laterais, né, ó, são que ligam uma linha a outra, né? AA, BB, CC, DD, EE, né? Certo? Então, olha, a classificação é quanto à inclinação. A inclinação das arestas é o que diferencia os prismas. Dessa forma, eles podem ser retos ou oblíquos. Então, retos, ó, formam ângulos de 90 graus. Certo? Formam ângulos de 90 graus. Enquanto que o oblíquo, pessoal, tem uma inclinação. Ó. Certo? Ele tem inclinação. Eles formam geralmente, né, ângulos, né, maiores ou menores que 90 graus. Okay? Então, nós temos exemplo aqui, né, ó, de oblíquos, né, ó. Prisma oblíquo, prisma reto. Certo? E nós temos também um detalhe, pessoal, que é regular. O que é um prisma regular? Um prisma regular é um prisma reto e sua base é um polígono regular. Assim é considerado um prisma regular somente se todos os seus lados apresentarem a mesma medida e todos os ângulos internos forem congruentes, ou seja, tiver o mesmo grau, certo? Então nós temos aqui alguns exemplos. Nós temos aqui também, pessoal, algo importante, que é o cálculo da área, que é apresentado no livro de vocês aqui, certo? Cálculo da área. Logo na página, deixe-me ver qual a página que traz, que apresenta para vocês, já na página 202, pessoal, já apresenta o cálculo da área. Então, eu vou mostrar para vocês como é que nós calculamos a área. Então, galera, para você calcular a área de um prisma, você vai ter que calcular a área das bases, certo? Então, vai depender do formato da base. Se é um triângulo, né, você vai verificar que tipo de triângulo é. A fórmula geral do triângulo ali é base vezes altura dividido por 2. Né? E também, pessoal, se for um retângulo, por exemplo, um quadrado, né, você sabe que é base vezes altura. Né? E você vai analisar, além da área das bases, já que são duas bases, você vai ter que calcular a área lateral também, certo? Vai fazer o cálculo da área lateral. Geralmente, certo? Os prismas, eles trazem lateralmente um grande retângulo, né? Vamos supor aqui, por exemplo, para que você entenda, a área lateral. Ó, vamos colocar aqui um prisma retangular, certo? Um prisma retangular. Não vai ficar perfeito não, viu, galera? Porque, afinal de contas, né, a gente está
Não está usando medidas aqui. Vamos lá, pronto. Ó. Então, olha, tirando as duas bases, vai ficar só a lateral aqui. Deixa eu fazer um pouquinho mais para o lado ali, senão não vai dar. Vou fazer até um pouco menor. Pronto. Ó. Então, pegando só a lateral, pessoal, o que é que nós teríamos aqui? Ó? Eu vou planificar, certo? Vou planificar, não perfeitamente, né? Imperfeitamente, mas para que você entenda. Eu tirei as duas bases, certo? Pegando só a lateral. O que é que nós temos aqui na lateral? Uma base vezes uma altura. Ok? Então, o cálculo da área de um prisma, vou colocar aqui AP, certo? AP, a área do prisma, ela é igual a 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, você vai calcular a área da base, multiplicar por 2 e somar com a área lateral. Vamos ver algum exemplo. Então, pessoal, vamos pegar um exemplo aqui que não é tão simples, certo? É um hexágono. Tem até uma atividade aí que a gente vai passar para vocês aí da página 203 que trata também de um hexágono, certo? Então, para que vocês, quando forem responder, já estejam aí habituados. Então, é o seguinte, ó. Calcule a área lateral de um prisma hexagonal regular com aresta da base igual a 3 cm e altura igual a 11 cm. Depois vamos calcular a área da base também, certo, pessoal? Por enquanto, pede só a área lateral. Então, olha, como é que você vai calcular a área lateral de um prisma hexagonal? Prisma hexagonal, lembra-se, né? Ó, são duas bases, né? Ó, aqui, ó, as duas bases com 6 lados, né? Cada uma. Então, a área lateral é calculada pela área do retângulo, né? Vezes a quantidade de lados do polígono da base. Ou seja, se eu tenho 6, né? Ó, 6. Se eu fosse abrir, né, na verdade, isso aqui, né, ó, ficaria um retângulo, né, pessoal? Um retângulo de 6 partes, cada parte tendo 3 como valor. Porque aqui eu tenho 3, ó, em cada um desses lados, ó, 3, ó, 3, 3, 3 e 3 e 3. Ó. Então, 6 vezes 3, 18, né? Na verdade, seriam 18 centímetros. Então, esticando isso aqui, digamos assim, ó, esticando ele, abrindo ele, ó, são 6 lados iguais, certo? E cada lado, né, vamos colocar aqui, ó, cada lado teria 3, não ficou bem retinho não, né? 3 centímetros, ó, em cada um dos lados. Ó. Entendeu, galera? Então, abri a lateral dele, ó, certo? Fechando ele vai ficar aquela figura que a gente viu. Ó. Então, quanto que eu tenho aqui embaixo, né? Ó? Quanto que eu tenho aqui na soma total, né? Ó? Eu tenho 18, né? 6 vezes 3, 18. Então, basta pegar isso aqui, ó, basta pegar isso aqui e multiplicar pela altura, que é 11. Ó. Porque não é um retângulo, retângulo é base vezes altura. Ok? Então, a área lateral, ó, 198 centímetros quadrados. Ok? Então, geralmente, né, quase sempre, ou se não todas as vezes, a área lateral de um prisma será um retângulo. Ok? Então, vamos lá, como é que calcula, então, a área da base, né? Então, nesse caso aqui, como é um hexágono, né, são 6 lados, o que vai acontecer, galera? 6 lados, ó, ele vai formar 6 triângulos, ó. Certo? Vou pegar o hexágono, né, ó, ficou muito grande a figura aqui. Opa, deixa eu ajeitar essa reta que está muito torta. Vou diminuir aqui para ver aqui, ó. Então, ó, como ele é, né, ó, uma figura com 6 lados, ó, então cada lado desse aqui pode ser formado um triângulo. Ó. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos, pessoal. Certo? E como é que calcula então? Então eu vou usar, como ele é um triângulo equilátero, né? Eu vou usar essa fórmula aqui, pessoal. Qual a fórmula, professor? Essa aqui, ó. Certo? O A representa o lado, então vai ser lado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Então, na questão também do livro, você vai usar essa fórmulazinha aqui. Ó. Como é um hexágono, então multiplica por 6. Se fosse um pentágono, multiplicava por 5. Se fosse um heptágono, multiplicava por 7. Tá entendendo? Se fosse um octógono, pegava essa mesma fórmula aqui, ó, multiplicava por 8. Entendeu? Então, essa fórmula aqui ela vai ser usada para bases
pentagonais para cima, certo? Pentagonal, hexagonal, heptagonal, ok? Então, olha, o lado ali mede 3, né? Então, eu vou tirar esse A, perdão, pessoal. Pronto, voltou aqui, tinha saído aqui a tela. Então, eu vou tirar esse A aqui, ó, e colocar 3 no lugar. Então, vai ficar o quê? Ó? 6 vezes 3 ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4. Então, multiplicando lá vai dar 9, não. Raiz de 3 dividido por 4. Então, ó, 6 vezes 9 são 54. Ó. Então, eu posso fazer a simplificação do 54 por 2, né? E 4 também por 2. Daria 27, raiz de 3 sobre 2. Ó. Ok? Então, a resposta, né? Ó, 27, raiz de 3, né? Como são duas bases, né? Não são duas bases, certo? Então, a área das duas bases, ó, é 2 vezes 27 raiz de 3 sobre 2. Então, já posso aqui, ó, fazer o cancelamento do 2 com 2, ficando só isso aqui. Ó. Então, a área das duas bases é essa aqui. Ok? Então, se a questão pedisse a área total, pessoal, era só somar aquilo que nós já encontramos anteriormente, né? Que era 198, né? Então, ficaria 198 centímetros quadrados, né? Mais o 27 raiz de 3 centímetros quadrados. Ok? Então, é um pouco complexo? Não é tão fácil assim de compreender, não, mas dá para fazer sim. Então, ó, temos aqui um exemplo resolvido aqui, ó. Um galpão tem o formato de um prisma que tem como base um trapézio, né? Então, trapézio, pessoal, é esse formato aqui. A tela travou aqui, pessoal. Deixa eu ver se a tela volta. Pronto, deu certo aqui. Ó. Então, o trapézio é esse aqui. Você lembra que a área do trapézio é o que, pessoal? É base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Ó. Então, aqui eu tenho a base maior, a base menor e tenho a altura. Então, para me calcular, né, a área da base nessa figura aqui, nesse prisma, seria o seguinte, ó, a área da base é igual ao quê? Base maior, 6. Base menor, 4. Vezes a altura, 2. Dividido por 2. Então, já posso cortar esses dois aqui, ó. Então, a área da base aqui seria quanto? 6 mais 4, 10. Então, 10 metros quadrados. Certo? 10 metros quadrados. Ok? Isso é a área de uma base. Então, já que são duas bases, certo? Então, a área total das bases vai ser o quê? 20. Está captando? Então, a área das bases vai ser 20. E a lateral aqui, galera? Não, a lateral. Eu tenho aqui, ó, a distância de 14, né, ó, que seria a altura da lateral. Esse lado aqui, ó, eu não tenho o valor desse lado aqui, né, ó. Não tenho o valor desse lado aqui, ó. Sei que esse aqui em cima é 4, né? E o de baixo é 6. E como é que eu faria para encontrar, né, a área da lateral disso aqui, pessoal? Porque assim, ó, trazendo aqui para... Deixa eu mudar a cor aqui. Trazendo aqui para a planificação, né, ó. Como é que ficaria essa planificação? Vou tentar fazer aqui só para mostrar para vocês, certo? Então, como ficaria essa planificação? A altura eu sei que seria 14, né? Ó. Um dos lados mede 6. Ó. Vou colocar um lado aqui maior, não vai ser proporcional não, viu, galera? Aqui, ó, 6, né? Ó. Esse lado aqui eu não sei quanto mede, ó. Esse outro lado aqui seria 4, e esse aqui eu não sei quanto é que mede. Ó. Então, esse aqui eu não tenho, e esse aqui eu não tenho. Quais são esses dois lados que eu não tenho? Que são esses aqui, ó. Entendeu? E como é que eu faço para calcular eles aqui? Então, vamos lá. Deixa eu mudar para o vermelho de novo aqui. E apagar, para a gente ver como é que calcula. Então, para calcular, pessoal, eu vou ter que usar o teorema de Pitágoras, porque aqui formou-se um triângulo retângulo, onde a altura dele é 2, né, ó, e aqui também é 2. Por que é 2, professor? Como é que você chegou a esse resultado? Ó? Porque se aqui em cima é 4, ó, aqui vai ser 4, mas no total é 6, então quer dizer que é 2 para cá e 2 para cá. Ó. 4 mais 2, opa, perdão, é 1, né? Deixa eu ajeitar aqui. É 1, galera, deixa eu ajeitar. Pronto, é 1, ó, certo? Porque aqui é 4, né? Ó. Então ficaria 1 e 1, ó. Tá captando? Ó? 4, 5, 6, certo? Então, deixa eu apagar aqui e fazer o triângulo maior para que a gente entenda. Então, ó, a área, a altura, né? Estamos procurando aquele ladozinho ali.
Então, o triângulo seria esse aqui, né? Ó, 2, 1. E qual seria esse lado aqui? X. Então, seria x ao quadrado igual a 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Né? X ao quadrado, teorema de Pitágoras, hein, galera? Ó, 4 mais 1. Então, seria a raiz de 5. Certo? Raiz de 5. Ok? Então, aqui ó, nós teríamos o valor, né, daquela lateral. Certo? Então, como é que ficaria o cálculo então, dessa área lateral, pessoal? A área da lateral, né, seria o quê? Seria a base, né? A base é o quê? Eu tenho um lado que é raiz de 5 e outro lado que é raiz de 5, então são duas raízes de 5. Não. Eu tenho um lado que vale 6 e um lado que vale 4, então é 10. Ó. E isso aqui eu multiplicaria pela altura, que é 14. Ó. Então, a área lateral, né, ficaria assim mesmo, certo? Ó. 14 vezes 2 são 28, então 28 raiz de 5. Mais 10 vezes 8, 14 vezes 10, 140. Então, isso aqui ó, em metros quadrados. Okay? Se eu quiser um cálculo mais específico, né, mais detalhado, eu vou calcular a raiz quadrada de 5, multiplicar por 28 e depois somar com o 140 ali. Certo? Isso aqui é a área lateral. Né? A área da base nós encontramos lá, dá 20. Né? Fazendo aqui, pessoal, um cálculo aqui mais específico, né? A raiz de 5, vou calcular aqui ao lado. A raiz de 5, deixa eu ver aqui, ela vai dar 2,23. Então, pegando 2,23 multiplicando por 28, deixa eu ver aqui novamente, raiz de 5 multiplicado por 28, somado aos 140, né? Pronto, dá 202, aproximadamente 202. Então, a área lateral aqui, ó, seria aproximadamente 202, né, metros quadrados. Como a área das bases deu 20, né, ó, então a área total aqui, ó, desse prisma seria quanto? O 20, né, que são as duas bases, cada base deu 10, mais o 202, então 222 metros quadrados. Ok? Então, o livro de vocês traz dois exemplos aí, na página 200, aliás, um exemplo da página 202, certo? Deixa eu trazer aqui para vocês, para a gente encerrar essa aula e fazer a atividade da página 203. Então, deixa eu trazer aqui o nosso quadro, ó. Deixa eu apagar aqui, vamos ver o seguinte, ó. Em um prisma triangular regular, cada aresta lateral mede 8 centímetros e cada aresta da base mede 4 centímetros. Então, é mostrado para vocês, pessoal, na página 202 aí, um prisma semelhante a isso aqui, ó. Não vai ficar perfeito não, viu, galera? Ó, um prisma semelhante a esse aqui, ó. Certo? Onde aqui vai ter 4 centímetros, aqui vai ter 8 centímetros. Certo? Aí pede para você calcular a área de uma face lateral. Já como todas elas, né, uma face lateral aqui, ó, todas elas vai ter a mesma medida, né, 8 por 4. Então, a letra A, que pede uma das faces, basta você pegar, né, vou colocar de AF, né, área da face. O 4 multiplicar por 8. Então, uma área de uma face é igual a 4 vezes 8, são 32 centímetros quadrados. Ok, pessoal? Então, aqui ó, eu estou mostrando para vocês aqui a resolução, certo, do exercício resolvido da página 202. Certo? Então, a área da face é esse aqui. Ó. No item B, pede a área de uma base. Ó. Então, agora vem o detalhe. Ó. A base é o quê, pessoal? Qual é a base? É um triângulo, né? Esse triângulo ali, ele é o quê? É um triângulo, trazendo aqui, ó. Ele é um triângulo equilátero, né? Ó, onde cada lado tem 4 centímetros. Só que para a gente calcular, né, a área do triângulo equilátero, nós temos aquela fórmula que a gente viu, né, mas vamos fazer o seguinte, é base vezes altura, não é? E eu sei que a altura de um triângulo equilátero é definido por essa fórmulazinha aqui, pessoal. Isso aqui é assunto lá do 8º ano também, certo? Você pode pegar os vídeos lá do 8º ano, que tem aqui no canal, e assistir. Então, olha, eu vou definir a altura. A altura é quanto? A altura é o 4, que multiplica raiz de 3 dividido por 2. Ó. Esse 4 dá para dividir por 2. Então, a altura é 2 raiz de 3. Pronto.
sabendo da altura, eu posso calcular o item B, que é a área de uma base. Então, vou chamar de AB, né? É base vezes altura. Quanto é que é a base? A base é 4. Então, vai ser 4 vezes quanto é que é a altura? 2 raiz de 3, nós encontramos agora. E isso aqui dividido por 2. Ó. Então, 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, a área da base, ó, vai ser o quê? 2, né? Que é o resultado disso aqui, né? Ficaria 2 vezes 2 raiz de 3. Ó. Então, 2 vezes 2, 4. Então, 4 raiz de 3 centímetros quadrados. Okay? Então, isso aqui é a área da base. Como são duas bases, ficaria 8, né? 8 raiz de 3 centímetros. Então, deixa eu dar uma pausa para minha parte. Então, galera, no item C aí, ó, pede a área lateral, certo? A lateral dela aí forma o quê, pessoal? 3, né, ó, 3 partes, né, ó, planificando aqui, né, ó, 3 partes, ou 3 retângulos, né, ó, cada um mede 4 aqui, ó, e a altura deles é 8, né? Ok? Então, é só você fazer essa soma aqui, ó, 4 mais 4 mais 4 dá 12, então 12 vezes 8. Então, a área lateral, ó, vai ser 12 vezes 8. Quanto que é 12 vezes 8, pessoal? 12 vezes 8 dá quanto? 8 vezes 2 são 16, né? Vai 1. 8 vezes 1, 8, 9, né? Então, 26 centímetros quadrados. Ok? Então, aqui é a área lateral. E no item D, pede a área total. Então, eu encontrei a área da base? Encontrei. Encontrei a área lateral? Encontrei. Pronto, agora é só somar. Certo? Então, porque a área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, a área total, nesse caso aqui, vai ser o quê, pessoal? Vai ser 2 vezes, né, o 4 raiz de 3, que é a área de uma base, né? Mais a área lateral que nós encontramos agora, que deu 96. Então, a área total desse poliedro aqui, prisma, né, vai ser 8 raiz de 3 mais 96. Ok? Então, vai ser 8 raiz de 3 mais 96. Se eu quiser realmente fazer com perfeição aqui o cálculo, eu sei que a raiz de 3 dá aproximadamente quanto? A raiz de 3 dá aproximadamente 1,73, né? Então, eu posso pegar esse 1,73 e multiplicar aproximadamente, viu, galera? 1,73 multiplicar por 8, né? E depois somar com 96. Então, a área seria aproximadamente, ó, a área total seria aproximadamente 109 centímetros quadrados, ok? Ou 110, né, arredondando. Ok, pessoal? Então, para complementar essa aula de hoje, pessoal, façam aí a atividade 4, 5 e vamos fazer a 6 também, certo? Não, só 4 e a 5, certo? 4 e 5 da página 203. Valeu, galera, até a próxima.